Essa novela é de 1986, o que afasta exatos 34 anos. Engraçado que ela trata de um empresário muito poderoso e na mesma proporção inescrupuloso, que almeja o poder absoluto de tudo, e sabemos que poder e dinheiro são aliados indissolúveis. O deslumbrante Tarcísio Meira, nosso maior galã, defendia esse personagem, Renato Vilar, que habitualmente age comprando as pessoas e, quando não consegue, compra a morte delas para tirá-las do caminho. Sua mulher, Carolina, defendida por Renata Sorrah, tinha o objetivo de fazê-lo presidente da República. Até que um dossiê com todos os malfeitos e as irregularidades em suas empresas, pagamento de propinas, compra de políticos, incluindo na esfera militar em plena ditadura e etc., cai na justiça e nas mãos de uma juíza incorruptível, a doutora Lúcia Brandão, defendida por Bruna Lombardi. E aí entro eu. Laís, a irmã mais nova dessa juíza, mas muito diferente no que concerne à retidão de caráter, era uma modelo fotográfica ambiciosa, irreverente, sem papas na língua e, como Renato, alguém com pouco comprometimento com escrúpulos. Engraçado como essa trama continua impressionantemente atual, né? Passados 34 anos e não vimos nada mudar nesse país. Os inescrupulosos continuam enriquecendo cada vez mais e, com a globalização, estendendo seus tentáculos mundo afora. Assim como os políticos, cada vez mais profissionais no quesito desonestidade, depositando fortunas imensuráveis em suas contas bancárias de paraísos fiscais. Pobre Brasil! Escuta, gata, hoje eu tô super ocupada. Mas será que não dá pra você pintar aqui em casa amanhã à tarde? Eu vou ficar sozinha. Sozinho? Tô aqui. Entra. Tem ninguém em casa? Meu pai foi para Petrópolis, minha irmã está trabalhando e... Nessa novela temos a estreia de Felipe Camargo na TV e nós fazíamos par romântico. Foi nossa primeira parceria entre outras tantas que fizemos. Mas antes de engrenar o namoro com Pedro, que era o Felipe, filho que Renato teve antes de se casar com a Carolina, ela namorava o sobrinho da mulher de Renato, que é filho de um general poderoso e que também acaba nas mãos de Renato Vilar. No desenrolar da trama, o contato de Renato Vilar com a juíza Luísa Brandão se faz e entra um novelão. Eles se apaixonam perdidamente, aí temos o novelão, ela fica entre a cruz e a caldeirinha, se prende o malfeitor ou salva o homem que está perdidamente apaixonada. A essa altura também, Renato descobre que tem um tumor cerebral e passa a rever sua vida e suas escolhas. Larga a mulher para ficar com a juíza, toda a sua trajetória revista e resolve virar um santo. Esses documentos passam a ser importantes para todos, porque todos de alguma forma estão envolvidos nas falcatruas de Renato, até mesmo o general. Documentos? Uns documentos que foram entregues ao juiz Labanca, a gente não sabe por quem. E a gente acha que o juiz entregou a sua irmã. Então, Laís passa a ser assediada por todos para que roube os documentos da irmã. Não podem ser usados contra a nossa família, contra a sua futura família. Eu quero que você pegue esses documentos e me entregue. Só tem um detalhe. Antes dele virar esse santo, Laís rouba dos arquivos da sua irmã todo o documento contra Renato e entrega justamente a ele. Laís, cadê os documentos? Cadê os documentos da minha gaveta? Você está falando? Claro que você sabe, Laís. Você abriu minha gaveta e tirou de dentro os documentos, Eu não Laís. sei de documento nenhum. Laís, para de mentir. Você pegou os documentos, estavam dentro da minha gaveta. Quer parar de gritar Eu posso comigo? tomar uma atitude drástica contra você. Que atitude drástica você pode tomar contra mim? Eu posso te mandar prender por furto. Você vai mandar me prender? Eu não estou brincando, Laís. Você roubou os documentos que estavam na minha gaveta. Que prova que você tem que ser eu? Minha filha, entregue os documentos da sua irmã. Eu não sei de documento nenhum, papai. Laís, tu tem limite, tá Olha aqui, legal? você não toca em mim não, hein? Eu vou me embora e você não tem o direito de tocar em mim. Escuta aqui, Laís.
Confiei em você, Laís. Eu te contei uma coisa importantíssima. Você sabe como esses documentos são importantes para mim. Se eu tivesse com esses documentos, você estaria mais aliviada. Aliviada por quê? Porque você seria uma mulher mais livre e você sabe disso. Laís já roubou dos arquivos da sua irmã o dossiê e entrega a Renato Vilar. Portanto, as provas já não mais pertencem à justiça. Estão nas mãos do acusado. Na terça parte final da novela, quando a coisa está muito quente e Laís no centro de toda a trama, alguns fatores perdem o controle. Na vida real. Estamos em 1986, apenas um ano após a abertura política brasileira, saindo mesmo da ditadura, com toda a sua censura e rédea nos impingindo a tal família, tradição e propriedade, aos limites muito rígidos de bons costumes, aqueles que obrigam a todos serem exatamente iguais, não respeitando sua diversidade. Então, 3 fatores foram somados ao problema que enfrentei. Primeiro, dei uma entrevista bombástica denunciando o esquema bem sujo que rolava dentro da emissora. Com isso, angariei muitos inimigos lá dentro. Ao mesmo tempo, minha relação com Paulo Biratã ficou insustentável na época. Ele teve alguns infartes antes do que acabou levando e ele costumava colocar nome nesses infartes. E eu era um deles. Eu levava um dos infartes tinha o meu nome, ao lado do que foi intitulado Tônia Carreiro. Eu não estava nada mal acompanhada. Eu não me lembro dos outros, acho que eram uns 5 ao todo, eu não me lembro. Paulinho foi a minha relação de maior desarmonia e ao mesmo tempo que foi o meu maior aliado na minha vida profissional. Ele sempre escolheu a dedo os meus personagens e devo muito a ele por essas escolhas. Aliás, a TV Globo perdeu um dos seus maiores diretores e com a morte dele foi o primeiro alicerce a desmoronar naquela televisão, certamente. Paulinho Biratã foi uma das figuras mais importantes da TV Globo. E o outro fator foi eu ter assumido publicamente uma relação nada convencional e muito menos aceitável nos tempos vigentes. E estávamos com muita fama na época, com todos os holofotes em cima de nós e não foi nada fácil. Mas em momento nenhum eu me arrependo dessa atitude. Não acho que viemos a essa vida e nos tornamos formadores de opinião se não for para quebrarmos com a hipocrisia esse mal absurdo da sociedade. Mas esses 3 ingredientes foram determinantes para que a diretoria da Globo arrancasse minha personagem da trama. Eu fui mandada embora e no ar a explicação dada era que a Laís havia recebido uma proposta de se mudar para Paris. Algumas vezes falavam comigo ao telefone, mas eu nunca mais apareci na novela. E foi aí que eu fui para a TV Manchete. Mas isso é uma outra história que eu vou contar em outra ocasião. O que me impressiona mesmo nessa trama é que ela continua atual, apesar de tentarem nos convencer de que estamos muito próximos de terminar com a corrupção no Brasil. Meu desejo sincero é ter governantes que pensem em primeiro lugar na nação e não nos seus egos, que invistam em educação, pois será a única forma dos brasileiros aprenderem a votar. Que isso, cara? Isso não é despedida, não. Se eu for viajar, não vou ficar lá a vida inteira. Eu volto. Uma pena. Morrer de saudade, não vai embora. Vou morrer de saudade, vou morrer de saudade, vou morrer de saudade, não vai embora.
Na terça parte final da novela, quando a coisa está muito quente e Laís no centro de toda a trama, alguns fatores perdem o controle. Na vida real.